queridos amigos, nossos telespectadores, como é bom estar com você. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Nise da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior e alçarmos para o equilíbrio. O programa Reconstruindo Emoções acontece todos os sábados às 19 horas, com 2 reprises depois. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo programa será a sua história que estará sendo reconstruída aqui na TV Mundo Maior. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito querida, uma convidada muito especial, Ana Carolina Magalhães. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Iraci. É um prazer estar aqui com vocês. Ela é terapeuta e vem como especialista no relato que vamos trazer hoje. A história de hoje é de Cláudia Souza. Ela tem 40 anos e ela mora em João Pessoa. E ela diz assim, que ela namorou durante 10 anos um rapaz. E esse rapaz evitava de todas as formas falar sobre casamento. Quando ela puxava o assunto sobre casamento, ele dava um jeito de desviar a conversa, arrumar alguma discussão, alguma briga, e o assunto inicial nunca era conversado. E ela diz que ele era muito ciumento, demonstrava até ser caseiro e não gostava que ela saísse sozinha. Então, ela concordava, ela ficava em casa. E que eles namoravam geralmente de segunda a quinta-feira, ou às vezes sexta, mas que raramente se viam sábado e domingo. E ela diz que uma amiga a convenceu, depois de todos esses anos de namoro, a fazer uma viagem com ela, numa cidade próxima. E ela acabou indo. Quando chegou a noite, a amiga insistiu que elas fossem a uma pizzaria muito famosa, uma pizzaria badalada do local. E aí, como ela já estava viajando mesmo e nunca saía, a amiga falou, já saímos, viajamos, vamos então a essa pizzaria se divertir um pouco. Elas foram, ficaram sentadas numa mesa do canto e, depois de um tempo lá dentro, quando percebe, entra o seu namorado acompanhado de uma mulher muito bonita e 2 filhos já meio grandes, crescidos. Ela disse que quando ela viu aquele momento, a voz dela sumiu. Ela não conseguiu mais falar ali. O sonho dela de casamento, de uma vida a 2, se acabou, foi destruído na mesma hora. Ela diz que quando foram sair do restaurante, ela tropeçou e bateu com a cabeça no meio-fio da calçada, ficando inconsciente por 6 meses. Internada no hospital. Quando ela voltou a si, que ela teve alta, saiu, foi procurada por esse namorado que veio cheio de culpa pedir que ela que ela o desculpasse e dizer que ele ama muito ela e que ele gostaria de ficar com ela, mas que ele precisava de um tempo para se separar da sua esposa. Ela diz que não queria mais vê-lo e que gostaria muito de reconstruir a sua vida, de encontrar alguém,
se apaixonar, amar, se casar, mas que ela tem um medo muito grande de ser enganada novamente. Então ela pergunta: será que eu deveria perdoá-lo e ficar com ele, dar essa oportunidade a ele? Ana, Que história. que história, que situação, né? Pois é. Caramba, 10 anos namorando o rapaz, não pode falar de casamento que o cara escorrega? Opa! Tem coisas, né, que a gente quer tanto alguma coisa que a gente não consegue ver os indícios que nos levam para lados diferentes, né? Nossa mente está tão focada, né, num projeto que tudo aquilo, né, indícios de uma situação que possa destruir esse projeto, como, poxa, o cara tá escorregando no assunto, não, mas a gente tende sempre a legitimar, não, mas é um momento dele, alguma coisa assim, a gente não entende como algo que pode estar nos levando para um caminho contrário daquilo que a gente deseja, né, nossa mente é Exato. seletiva. Exatamente, e 10 anos fugindo do assunto e ficando muito claro para ela que ele arrumava uma discussão, uma briga, enfim, e não voltava no assunto. Isso. Quer dizer, deu na cara que a discussão, a briga era só para fugir do assunto. Né? Tava escorregando ali no tema. É demais isso, quer dizer, 10 anos fazendo isso, eu já teria colocado ele descostas e dado um pontapé, porque vamos falar sério. Isso. 10 anos de namoro realmente é bastante tempo, né? Até depois para um casamento, onde as pessoas se unem, perde até um pouco daquela intenção, né? Daquele prazer de estar junto. Porque uma coisa boa dos recém-casados é isso, né? Um namoro e tal, você fica bastante tempo, mas depois você tem aquela vontade de estar junto. Quando tem muito tempo de namoro, esse período se prolonga muito, acaba desencantando. São fases que a gente precisa fazer e acaba sendo arrastada essa fase, né? E aí perde o encantamento. Exatamente. E com todo esse tempo, ela levou 10 anos para sair sem ele, para viajar num final de semana com uma amiga. Quer dizer, ela ficou muito tempo ali, parada no tempo, aguardando que ele fizesse alguma coisa, que ele aceitasse a falar de casamento, se casar, dizer que é avesso ao casamento. Alguma coisa está errada, né? Se é avesso ao casamento, está fazendo o quê comigo? Empatando meu tempo? Exatamente, é fundamental a gente estar com objetivos alinhados no relacionamento, né? Porque o objetivo é esse, compartilhar uma vida a dois. Se a gente não está alinhado nas nossas metas, de alguma forma, não tem uma harmonia aí, são caminhos diferentes. Então, a gente tem que, de certa forma, ser um pouco pragmáticos nisso, né? Peraí, estamos andando para o mesmo caminho ou não? Se não, eu estou disposta a abrir mão do que eu quero para manter esse relacionamento? Então, a gente tem que se fazer essa pergunta. Às vezes, a gente fica protelando isso e a gente acaba vendo a vida passar, né? Então, esses 6 meses que ela ficou inconsciente representa até esses 10 anos, né? Que ela ficou ali no automático, meio que vivendo a vida de uma forma inconsciente. Agora, ele assim me chama a atenção, que é muito comum hoje em dia, essa história do... Não, ele não deixa eu sair sozinha, mas eu entendo porque ele é ciumento, né? Como nós, mulheres, né? Muitas vezes nos colocamos num papel de submissão. E não é que a gente não possa, né? Num relacionamento, a alteridade. Uma hora tem um controle, o outro tá ali, né, aceita, cede, na hora outro. Mas essa questão dos ciúmes, e a gente perde a nossa liberdade, né? A gente entrega e legitima, não, porque ele é ciumento, porque ele gosta de mim. Mas a gente abrir mão da nossa liberdade já diz pra gente que tem um problema, não no relacionamento, mas com a gente. Por quê? Por que é mais importante eu estar com alguém do que eu ter minha liberdade? E essa liberdade não é de sair, de relacionamento, é uma liberdade de ter uma individualidade, né? Com certeza, a gente tem que ter o tempo da gente. E é muito estranho que a mulher também tem ciúme, ela sente ciúme, é natural, Sim. Acontece isso. Mas
ela proíbe, ela fala pro parceiro, olha, não quero que você trabalhe porque eu tenho ciúme de você? É verdade. Então, eu acho que só nesse início a gente já pega que tem alguma coisa aí. Aí pega mais que tem 10 anos nesse escorrega, né, da conversa, tipo um sabonete, né? Vou falar agora sobre casamento. Pum, ele pula, ele vai embora da nossa mão. E depois tem esse encontro, né, onde ela descobre que ele tinha uma família. E ela ainda se pergunta, será que eu devo perdoar ele? E aí, perdoar, a gente sempre deve perdoar todo mundo. Mas perdoar não quer dizer a gente se submeter, aceitar que que a mesma coisa se repita. Então, na primeira pergunta, será que você deve perdoar? Sempre a gente deve tentar perdoar, né? Não é essa obrigação também, porque senão a gente faz um perdão superficial. Tem que ser algo bem interior nosso. Mas voltar, você também deve decidir o que você quer para sua vida, né? Você quer ainda continuar nesse período de inconsciência ou você quer tomar posse as rédeas e parar para pensar? Porque antes da gente querer estar num relacionamento, é importante a gente saber estar sozinho também, né? Exatamente. Porque senão a gente acaba se entregando para qualquer um só para ter alguém do lado e não necessariamente aquela pessoa. Buscando uma companhia, né, de estar ali, mas não significa que tem um amor, que tem uma raiz, que tem algo profundo que ligue os dois, né? E uma outra situação é que não é o perdoar que vem ao caso. Existe amor ou o seu sonho continua sendo o casamento? Tipo assim, eu quero me casar. Não importa quem, né? Tem isso também. Então, é amor. E no passo que ele coloca assim, olha, eu quero ficar com você, eu amo você, mas eu preciso de um tempo para me separar da minha esposa para ficar com você. Será que 10 anos não deu para ele saber se ele ama você ou se ele ama a esposa dele? E se ele tem filhos crescidinhos, deve estar regulando com a idade. Porque aquela história, quem quer viver com um pé em cada barco, viver com os pés, um em cada barco, não está em barco nenhum, porque o barco ele sai e você automaticamente afunda. Então, é para você refletir sobre você agora. E não é o caso de perdoar, é o caso de aceitar ter sido enganada há 10 anos. Que a gente pode perdoar. Ok, eu compreendo, perdoo, não guardo mais raiva, não tenho raiva disso, mas não significa que eu aceito. Exatamente. Que eu abono. Exatamente. Ela estaria aí fazendo uma fuga dela mesma, não é isso? Sim, exato. E tem outra coisa, outro fator, o relacionamento não é só amor, né? A gente tem essa idealização do romance, mas só o amor em si, ele não sustenta. A gente precisa de comunicação, de confiança, de parceria. Será que vocês iriam construir esses 10 anos de confiança que foram jogados por água abaixo? Será que seria possível numa nova tentativa? Porque a gente tem que pensar sobre isso. Você passaria a confiar? Ou será que não seria mais agora um ciúme excessivo do outro lado? Porque, bom, ele tem filhos com essa mulher. Então, de uma certa forma, ele vai manter contato. Você conseguiria, sabendo que ele esteve com ela enquanto estava com você? São perguntas que a gente deve fazer. E também pegar essa situação e tirar um pouco assim dele, né? O quanto isso tem de mim? Por que eu fiquei 10 anos nessa relação com vários indícios, né? E me submetendo a situações onde eu perco um pouco da minha individualidade, deixando de sair com os amigos, mesmo ele não estando, né? Final de semana. Eu nunca colocando até em xeque, ele não está final de semana, mas sempre sendo meio evasivo, sem nenhuma explicação. Poxa, 10 anos assim. Então, por que o meu retrato dessa situação não me permitiu enxergar as coisas como são, né? E
E esse medo também que ela traz de... será que eu vou arranjar alguém para ficar comigo? Onde há medo, não há amor. Porque Exatamente. o amor é entrega e o medo é um passo para trás. Então, a gente deve investigar de onde que vem esse medo de ficar sozinha, mas será que a sua companhia... Não que você deva ficar sozinha, relacionamento é ótimo e uma forma... Bem, faz né? bem. E é uma forma de autoconhecimento também, né? De você aprender num relacionamento. Muito. Mas para ele ser completo, pleno, a gente precisa estar pleno também, né? Com certeza. A gente precisa estar ali, escolher estar com o outro, e não porque eu preciso do outro, porque eu não consigo ficar sozinha. Exatamente, porque, na verdade, a história que diz assim, olha, eu não vivo sem você. Se eu ficar sem você, eu morro. Não, não morre, porque o outro, ele não é o ar que você respira. Romanceadamente, você pode dizer, você é o ar que eu respiro, mas se você não estiver aqui, eu vou respirar do mesmo jeito, meu filho. Pode ter certeza disso. Por quê? Porque não é uma dependência, né? O cordão umbilical é cortado quando nasce. Nem com a nossa mãe a gente tem cordão umbilical que permaneça a vida inteira. Então, como é que fica a sua vida nessa relação? Será que você vai poder confiar nele depois disso? Será que a esposa dele sabe desse relacionamento? E outra coisa, você passou 6 meses internada e ele dizendo depois que você saiu que amava você, que quer ficar com você e precisa de um tempo para separar da esposa. Mas se ele não ama essa esposa, por que ele continuou ainda esses 6 meses casado com ela? Alguma coisa aí não está batendo. Não bate. Exatamente. E é importante ver por que a gente, mesmo vendo que as coisas não batem, porque a gente, assim, às vezes a gente insiste mesmo, mas por que essa insistência? Talvez, será que eu devo ainda voltar para ele se não está batendo? Ele nunca foi seu, ele sempre foi da outra. Exatamente. Da esposa. Perfeito. E ver que também não adianta só mudar e procurar outro, porque tem que ter um conhecimento de si dentro dessa situação, porque tem aquela história do dedinho podre, né? Uhum. Então, se você não olhar para você e entender o que aconteceu durante esses 10 anos e o que realmente você quer para sua vida, beleza, casar é um objetivo, mas por quê? Né? É porque eu acho que o outro vai ser o ar que eu respiro? Peraí, você tem que descobrir, como a Ira se falou. Não, você respira sem ninguém, né? Deus te dá o sopro, não é alguém. Então, e é tão bom quando é uma escolha, né? Esse negócio de precisar, sei, quando você não precisa mais de mim, então quer dizer que acabou, né? Agora, eu escolho estar. Eu escolho acordar todo dia e escolher de novo estar aqui. É diferente, é muito mais gostoso, com muito mais parceria. Então, eu acho importante aproveitar esse período, ao invés de buscar um novo parceiro, buscar a si mesmo, que é muito provável que venha um parceiro, porque você vai estar bem para ser uma parceira, né? É redundante, mas você vai estar bem. E as pessoas vão ver isso, porque você está bem com você. E é importantíssimo você avaliar esses 10 anos, porque 10 anos é muita coisa. Muita coisa. Ele não te enganou 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas te enganou 10 anos. Foram 10 anos da sua vida perdidos. No sentido de você confiar, no sentido de você respeitar e se submeter à vontade dele de não sair por causa da ciúme. Então, até que ponto essa relação teve alguma transparência, alguma verdade? Você vai se sentir segura?
E é o tipo de relação, né, que quebra lá pra frente, porque ela tem 40 anos, tem muita vida ainda. Será que é assim, nesse esquema, com essa história que você quer passar o restante da sua vida? Então, é importante observar, né, que as coisas estavam sempre ali e, de alguma forma, você queria olhar para outras coisas, né, de ver que sempre o lado positivo. Às vezes a gente não quer ver. Então, é preciso que a gente tenha coragem de olhar para o mundo como ele é e para a gente como a gente é. E aí, ir se trabalhando. Até para você estar pronta para um novo relacionamento. Até, não vou dizer para não ser com ele, porque se ela quiser, óbvio. Sim. Mas até para estar pronta para um novo relacionamento com ele. Né? Ou com outro, ou com quem for, com você mesma. Exatamente, porque quando a gente tem um relacionamento de transparência, né, com a gente, porque a gente se relaciona com a gente, né, um relacionamento de transparência com a gente, das coisas que a gente quer, das coisas que a gente sente, das coisas que a gente pensa, das coisas que fazem parte do seu dia a dia, do seu trabalho consigo mesmo, da sua sinceridade com você mesmo, do seu autoconhecer, você passa a ter um relacionamento com o outro de uma outra forma mais madura, consciente, né? Não permitindo que o outro fica escorregando como sabonete, como você disse. Né? Eu já ia falar para ele, senta aqui, vamos falar, qual é o seu problema com o casamento, meu amor? Exatamente. Né? Você quer brigar? A gente pode brigar depois, mas vamos resolver essa questão agora, falar com clareza sobre isso, depois você puxa o assunto que você quiser para a gente brigar depois, é isso que você quer? A gente briga um pouquinho, pronto. E ter coragem de dizer aquilo que se quer, né? Porque se é alguma coisa que era importante para ela, olha, eu quero isso, você quer ou não quer? Né? A gente tem que poder... Porque às vezes o medo de perder alguma coisa, por isso que a diferença entre o medo e o amor, né? No amor, você tem liberdade para falar, olha, eu quero isso. Agora, quando a gente tem medo, a gente não se coloca. Ou seja, quem é que o outro ama se eu não me coloco, né? Da forma como eu sou, com os meus objetivos. Chegar, não, eu quero isso, você quer? Se você não quiser, beleza. Eu vou decidir se eu quero me enquadrar nisso ou não. E aí eu assumo as consequências disso. Agora, esse protelamento, né? Fica toda hora empurrando, é a nossa vida que está em jogo, a nossa existência. E aí a gente vai só empurrando com a barriga. Não, da manhã eu vou tentar puxar esse assunto de uma forma. Aí ele enrola de novo, vai. Não, sério. A gente tem que assumir as coisas que a gente quer. A gente tem que poder bater no peito e falar, mesmo que amanhã a gente mude, não só para essa situação. E que é normal mudar. Fala do nosso crescimento, né? Mas naquele momento, poxa, eu quero isso. Então, por que não falar? Por que essa dificuldade de trazer à tona um assunto e de se deixar levar? Porque ele fugia, mas porque tinha uma porta de saída. Se não tem porta de saída, ninguém foge de um assunto, né? Com certeza. E se você percebeu que toda vez que você abordava o assunto, ele brigava, ele fazia surgir uma outra coisa para gerar uma briga, automaticamente isso é algo bem premeditado. Por quê? Porque amanhã, se ela for puxar o assunto, ela não vai puxar assunto de medo de surgir uma briga entre a gente e a gente terminar. Então, ela vai evitar puxar esse assunto de medo que surja uma briga. Exatamente. Quer dizer, na verdade, ele está... É uma forma de manipular, né? Então, eu vou manipular essa situação aqui para chegar no resultado que eu quero. Qual é o resultado que eu quero? Não falar sobre isso, porque eu já sou casado. E eu não quero que isso venha à tona. Então, é uma forma de manipular ali. E só há controlador, só há manipulador para quando a gente está aberto para ser controlado, como a gente se coloca nesse papel, né? E por que se submeter a esse papel? O que isso fala sobre mim? Numa relação, tem muita projeção, muita expectativa, Sim, né? Entre muita. o que
praticamente o que a gente vê do outro não diz só sobre o outro, diz muito sobre a gente, porque o outro não é só aquilo que a gente vê, ele é muito mais. Então, fala da nossa expectativa e da nossa projeção em cima do outro. Quanto mais autoconhecimento eu tenho, quanto mais eu olho para essas situações de aprendizado, porque esses 10 anos, de alguma forma, tem que te servir. Que seja para você olhar para você, que seja para você construir, antes de construir um casamento consigo mesmo, um relacionamento consigo mesmo, a intimidade, que é a palavra certa, consigo, né? Sim. Então, quanto mais você tiver esse autoconhecimento, menos projeção, menos expectativa você vai colocar sobre o outro. Por quê? Porque eu sei que isso não é o outro, mas é algo de mim. Então, você não vai se enganar com tanta facilidade, porque você vai começar a ver o outro como ele realmente é, e não aquilo que eu quero. Então, nesses 10 anos, o que aconteceu? O que pode acontecer? Eu tenho uma projeção, eu tenho uma expectativa, que é o casamento. Então, tudo que eu vejo no outro é um momento onde ele, em algum momento, na verdade, ele vai parar e vai seguir por esse caminho, porque é o que eu quero. Eu não consigo ver o outro e ver que provavelmente não é o que ele está querendo, é o que ele está fugindo, né? Exatamente. E com a experiência que você tem, onde você já foi enganada, dificilmente você vai ser enganada novamente dessa forma, né? Porque quando a pessoa começa a escorregar, você já vai, já vai botar uma barreira ali. Olha, não é por aí. Então, você já está trabalhando isso, refletindo durante 10 anos que passaram, e cada desentendimento, cada ponto, você vai estar analisando. Peraí, então, quando ele falou aquilo, era isso, não era aquilo. Quer dizer, na verdade, você está desvendando esses 10 anos. O que é que foi o seu relacionamento esses 10 anos? Exatamente. Né? E aí você já começa a compreender melhor como as coisas funcionam. E aí, dessa forma, pelo menos esse erro, você pode não cair se você entender esse aprendizado que teve aí. Exato. Agora, também ter medo de repetir é um pouco, assim, da gente querer controlar, porque se vai ter casamento no próximo relacionamento, só Deus sabe, né? Mas o importante no amor é a entrega, se jogar no escuro. Mas a gente só se joga no escuro quando a gente tem confiança na gente. Por quê? Se o outro ficar, ótimo, porque eu amo o outro, eu quero casar. Agora, se o outro for embora, ótimo, porque eu sou maravilhosa, eu vivo bem, eu vou, sabe? Mulher inteligente, com suas qualidades. Todo mundo tem suas qualidades. Então, se valorizar. Exatamente. Porque se não tiver o próximo, vai ter o outro, porque você é mais você. E aí você tem essa intimidade com você, que você tenho certeza que depois desses 10 anos, e esses 6 meses de inconsciência também me pareceu bem simbólico, sabe? Sim. Então, buscar esse autoconhecimento, essa intimidade com você, para que você vai ver que você vai deslanchar, seja onde for, para onde você quiser ir na sua vida. Exatamente. Porque, como você disse, os 6 meses foram simbólicos. Provavelmente ela não acordou até por não querer acordar. Uma fuga, né? Porque poderia não ter problema nenhum ali, mais de traumatismo craniano, alguma coisa assim e tal, mas você, como espírito, não querer aceitar uma verdade dessa, um enfrentamento desse, realmente não é fácil. Porque você está ali esquematizando a sua vida. Agora, você passar 10 anos esquematizando um casamento, deve ter passado na sua cabeça 10 casamentos diferentes já, né? Com o mesmo rapaz. Mas, ou seja, você já construiu e desconstruiu algumas vezes, né? Porque quando a gente leva um banho de água fria, a gente não vai ficar sonhando, repetindo o mesmo sonho. Você vai parar e vai... Não é essa porta. É essa, é aquela. A gente vai
mudar essa visão de vida, né? Isso. E é o que você precisa agora. E de uma outra forma, ele também não está sendo transparente com a esposa dele, né? Se a gente se colocar no lugar da esposa dele, para ela, se ela não sabe, não soube, o dia que ela descobrir, o dia que ela souber, ou se ele contar, vai ser uma dor muito grande. Sim, ainda bem que ela não casou, né? Imagina, se ela casa, tem filhos, como não seria muito mais difícil, né? Porque ele tem essa relação. Então, imagina esse projeto de vida que ela deseja, né? De um casamento, possivelmente filhos, e sabendo que ele já tem esse histórico, né? Com a outra esposa. Porque a história diz um pouco sobre a gente. Claro, todo mundo sempre pode mudar. Mas a gente tem uma base ali de quais foram essas mudanças que vieram. A princípio, parece que não houve muito ali, né? 10 anos nessa situação. Então, veja o lado positivo, né? Pelo menos você não tem esse vínculo que te prenderia numa relação que não seria boa para você, né? Você seria enganada. Exatamente. E, de uma outra forma, olha para você e vê se você merece essa falta de amor que você está tendo por você mesma. Porque você está focando a sua vida, a construção de um casamento nessa pessoa. Foque em você. O que você quer para a sua vida? Que tipo de pessoa você quer ter numa convivência diária? Será que seria esse tipo de homem mesmo? Exatamente. Né? A gente tem que se amar primeiro. Quando a gente se valoriza, porque tudo vai mudar, porque não é o outro que nos dá um valor. A gente espera, né, que o outro diga, você tá bonita, você tá assim. Mas, na verdade, não é o outro que nos dá valor, é a gente que dá valor pro outro. Quando a gente chega sem se dar valor, aí a gente abre pro outro dizer pra gente o que a gente é. Exato. Mas quando a gente chega sabendo qual é o nosso valor, o outro não vai te valorizar menos do que você se coloca. Perfeito. Então, você vai achar outros tipos de pessoas à sua volta, pessoas que te valorizam como você se valoriza. Porque não há uma abertura para o outro te dizer qual é o seu valor. Você já dá isso. E as pessoas vão aceitar isso, porque é o que você é. Então, essa intimidade, eu acho que o autoconhecimento é isso, é uma intimidade consigo mesmo, a gente reflexionar, a gente entender a gente se valorizar, aceitar nossas dificuldades, que todo mundo tem, sabe? Na medida do possível, a gente vai tentando melhorar, vai tentando diluir algumas situações, mas aceitar. Como a gente pode aceitar também a vida como ela se apresenta. Exato. Esse cara, 10 anos, ele se apresentou de uma forma. E aí, esses 6 meses ainda é uma continuação de não aceitar a vida como ela é, né? De um não enfrentamento da realidade. Ou seja, se eu não estou enfrentando a realidade, eu estou na ilusão. E você vai se submeter a ficar com um cara casado? Ele é casado, ponto. Ele não é divorciado. Ele está casado, porque ele está vivendo com essa mulher e esses filhos. Agora, se você falar, não, eu vou perdoar, vou aceitar, você vai esperar ele se separar, Olha só, onde é que você fica nessa história? Você fica sendo uma amante de uma pessoa. Isso não vai te fazer bem. Né? Isso vai ser algo que vai te frustrar, vai te dar uma sensação de derrota. Porque, além de tudo, de passar 10 anos sendo enganada, eu ainda me submeti e escolhi ser uma amante. Sim. Para dar um tempo para a pessoa. Quer dizer, isso não é bom.
né? Se ele tem a vida dele, ele que fique lá com a vida dele. Se um dia ele se separar, ele mudar a vida, ele assumir uma outra postura e vier te procurar, aí você vai refletir sobre a conversa. Mas enquanto ele viver casado, ele seja casado, né? Essa maneira de querer estar com os pés um em cada barco e manter segurando os dois para ver, não, eu só saio do casamento se essa resolver ficar comigo ou não, isso é uma pessoa que não tem moral, que não tem personalidade, porque eu fico num casamento, eu permaneço num casamento, se eu amo aquela pessoa, se eu amo a nossa vida, se a gente está disposto a construir essa relação de amor juntos. Ver o outro como objeto, né? Algo só para satisfazer as pretensões dele, seja lá quais forem. Agora, se não existe esse amor, então, não, eu só vou sair desse casamento se a outra resolver ficar comigo. Agora, se a pessoa não quiser, então eu fico aqui mesmo. Não se dê o respeito e o pior, não está respeitando nenhuma das duas. Exato. Nem a ele mesmo. Nem aos filhos. Nem aos filhos e nem a ele, né? Porque ele não sabe nem o valor dele, porque, né, ele ainda não se vê como ele é. Ele tá na ilusão também. Sim. Mas você não precisa estar com ele. Você pode Exato. acordar. Porque esse sonho, né, do casamento, que é muito comum, né, nas mulheres, é essa coisa de construir uma família, construir algo onde esse núcleo seja a prioridade. Só que você já começou sendo a segunda. Você quer continuar sendo a segunda porque não é o desejo de nenhuma mulher. É viver na frustração. Porque não é o lugar de nenhuma mulher, como não é no lugar de nenhum homem. Porque quando dois se unem, eles ali são a prioridade, são únicos um para o outro, né? Exatamente, ser único. Então não vai ser bom para nenhum dos dois. Não vai ser pleno como esse sonho que você idealiza. Exatamente. Ana, nós chegamos ao final, né, dessa conversa de esclarecimento. Em uma palavra, uma emoção para a Cláudia reconstruir na vida dela. Uma emoção? Não é nem uma emoção, mas eu acho que é a liberdade interior, sabe? Buscar isso, se desvencilhar, já não é mais uma palavra, né? Se desvencilhar das suas projeções, expectativas e viver a vida. Exato. Seja amor, seja auto-amor, né? Exatamente. Ana, obrigada pela sua presença agradeço, mais uma vez no Reconstruindo Emoções. É muito bom ter você aqui com a gente. Que bom, prazer, é meu. Obrigada. Então, Cláudia, após todos esses esclarecimentos que a Ana trouxe para a gente, vamos ver o que a doutora Nízida Silveira tem a dizer a você. Então ela diz assim: quando o indivíduo atravessa determinada circunstância e chega a ser ludibriado por outra pessoa que acreditava ser de sua confiança, fica mais atento de modo em geral, mas não chega a ficar paranoico. Fica somente mais cuidadoso para não cair novamente em cilada. Ao passo que o indivíduo que age de má fé com os outros, ludibria e sempre procura uma oportunidade para se dar bem e absorver o máximo de tudo, esse nunca descansa. Então, esse que certamente vai ficar com o pé atrás, porque da mesma forma que ele engana, que ele ludibria as pessoas, ele morre de medo de ser enganado, de ser ludibriado. Então,
ele vai estar sempre muito atento, sempre muito preocupado se não está sendo enganado por alguém. Porque o hábito dele de enganar faz com que ele tenha um medo enorme de ser enganado. Da mesma forma que ele acha que... Da mesma forma, ou melhor, que ele engana, ele acha que todos vão enganá-lo. Agora, quando nós passamos por essa situação, onde nós somos enganados, nós passamos a ficar mais atento, mais esperto, mais observador, mais analisador de cada circunstância, de cada situação, para não cair novamente em erro por desatenção, porque muitas vezes a situação ela está nos dizendo que algo está errado, ela está nos explicitando um caminho diferente para seguir e a gente quer tanto algo que a gente não percebe, a gente não nota todos os sinais que estão sendo dados para a gente. Então, nesse momento, vale a pena a gente fazer uma autoanálise e ver se a gente também acabou não sendo conivente com uma situação de conforto, por não querer enfrentar algo que a gente ainda não sabe, mas que pode vir nos trazer desprazer, pode vir nos trazer desgosto, pode vir nos trazer contrariedade, frustrações, insatisfações. Então, muitas vezes a gente não quer enfrentar esse tipo de coisa. Então, a gente faz um esforço fora do normal para botar panos quentes, para não ver as situações, para dizer, ah não, a pessoa está agindo assim, mas porque é inseguro, porque está atravessando uma fase difícil, porque é assim mesmo, a pessoa é assim mesmo, mas a pessoa vai mudar devagar. A gente dá desculpas pelo outro, para que nós não venhamos a enfrentar situações desagradáveis. É difícil? Não. É trabalhoso nós fazermos o enfrentamento. Porque nem sempre vai ter o resultado, a resposta, o final que nós gostaríamos. Mas vai ser com certeza um final que pode nos poupar muitas dores e dissabores depois. Então é isso. Se você quiser participar do programa Reconstruindo Emoções, nos envie o seu WhatsApp e nos conte qual é o seu conflito, qual é a sua dificuldade, o que você está passando. E quem sabe, no próximo programa, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, será a sua história que estará sendo reconstruída. E para que você tenha uma semana de muita paz e muito amor, te deixamos aqui um beijinho muito carinhoso e muito especial. Muita paz.